Estamos aqui com o Nuno Santos, CEO da GFI. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Bem, eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível na nossa vida, seja em que área da vida for, e a minha missão de vida tem sido procurar os melhores, as pessoas que mais sabem, as pessoas que mais atingiram, para tentar perceber como é que elas o fizeram, para perceber qual é que é o mindset, quais é que são as estratégias, quais é que são os rituais que estas pessoas utilizam para poder desconstruir e aplicar na minha própria vida. E agora faço-o também, não só para mim, mas ao serviço dos outros. Faço-o em seminários, faço-o em talks em empresas e faço-o em rubricas de conteúdo como esta. O Let's Talk é uma rubrica de conteúdo que é desenhada para... Estamos à procura das pessoas... de pessoas extremamente bem-sucedidas no mundo corporate e o nosso objetivo aqui é desconstruir como é que elas pensam para podermos aplicar na nossa vida e levar a nossa carreira ao próximo nível. Temos aqui hoje um convidado mega especial, o Nuno Santos, vai dar uma entrevista fantástica, espero que gostem, vamos a isso. Nuno, muito obrigado por estares aqui. Obrigado. E, como sempre, a maior parte das pessoas acha que olha para as pessoas bem-sucedidas ou para as pessoas que já estão numa posição de topo, vamos dizer CEO, uma posição de topo, mas não necessariamente sabem qual é que é o percurso até lá chegar. E por isso eu gostava de começar por aí. Como é que começa a tua história? Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e esta entrada que tu aqui fazes. Põe muita responsabilidade nesta resposta, portanto vamos ver se consigo dar um contributo que seja útil para as muitas pessoas que te seguem, mas de tal uma maneira também ajude realmente a dar evidência de que isto não tem assim grande ciência, grande magia. Não é? Tu, quando dizes qual é o percurso para, o percurso para talvez seja uma forma de colocar que antecipa alguma sequência pré-formatada que eu tenho dúvidas que existam. Uma receita quase. Nem mais. Eu acho que a minha história e provavelmente a história de muitos que, como eu, chegaram a posições de responsabilidade, é uma história que dá evidências de capacidade intrínseca. As pessoas que chegam a posições de responsabilidade têm uma competência intelectual relevante e depois têm um conjunto de competências emocionais, um conjunto de traços de personalidade que, combinados com essa força mais hard, dá um bom resultado. Eu considero-me uma pessoa trabalhadora, uma pessoa intelectualmente capaz e uma pessoa, em geral, sempre muito disponível para desafios. Foi assim desde sempre e depois, na vida profissional, quando comecei a perceber melhor, já depois da faculdade, ou durante a faculdade, o que é que poderia ser um emprego à volta de uma formação em economia, que no caso, quais eram as portas que fazia sentido conhecer, e a partir daí esse estabelecimento de relações foi criando as oportunidades e algumas foram-se concretizando e foi-se construindo em cima disso. E diz-me uma coisa, aí tu falaste muito da parte de inteligência mais de hard skills, falaste também da parte de trabalho, ou seja, o esforço em si, e falaste da inteligência mais emocional. E tu disseste basicamente que não há receitas, mas que estas 3 componentes são importantíssimas para se chegar a uma posição de responsabilidade, como tu o defines. A minha questão é, quando tu começas, antes até se calhar de tirar o curso, tu já tens essas skills em ti? Já tens esse conhecimento que precisas ter essas skills? Ou isso é algo que foi sendo adquirido e melhorado e iterado com o tempo? Eu acho que é uma aprendizagem constante
com alguns momentos de aprendizagem consciente, e eu diria que, em geral, de aprendizagem inconsciente ou subconsciente, mas com uma genuína disponibilidade para absorver. O que é que isso significa para ti, uma genuína disponibilidade para absorver? Significa uma forma de estar que se nota, de alguma maneira. Da mesma maneira que hoje, quando nós olhamos para gente ou mais nova ou mais velha, se juntarmos um grupo de indivíduos, 100 indivíduos, sejam eles dos mais novos ou dos mais velhos, nós vamos conseguir compreender na forma como se sentam, na forma como se concentram no contacto visual, na forma como replicam determinados assuntos, como querem aprofundar. O sentido de curiosidade é logo um sintoma bastante relevante. As pessoas que, em geral, atingem posições de responsabilidade são pessoas globalmente muito curiosas. E depois, combinado com isso, eu na escola primária fui cedo visto como um bom aluno e como um jovem responsável. Acho que a palavra responsabilidade vai andar aqui muitas vezes. O que era isso, ser responsável? Por exemplo, ser visto pelos colegas como um bom candidato a delegado de turma. E eu fui, em muitos anos da minha escola, quer na primária e na secundária, fui o delegado de turma. E isso combinava bem com o facto de ser bom aluno, mas depois ser muito sociável. Tanto era um jovem que estava bem no mundo da educação física e das artes. Eu cedo comecei a estudar música, e isso também ajudou a esse perfil. Como no espaço de aula era uma pessoa, em geral, muito disponível para os trabalhos de grupo, muito disponível para ajudar os que tinham mais dificuldades efetivas ou os que estavam menos motivados. Nunca tive problemas naqueles momentos em que alguém pede para deixar copiar. Eu dizia, se calhar não é a melhor maneira para ti, mas agora, se tu achas que está bem, não, o meu desempenho não sai prejudicado e se para ti está bem, pois seja. E isso ajuda a criar uma imagem de dizer, eu posso confiar no Nuno que ele vai me ajudar mesmo naquela pergunta mais difícil. Eu não me imaginei gestor de uma empresa logo cedo na minha adolescência. Eu, durante muitos anos, pensei ser juiz. Pensei em estudar Direito. E porquê? Porquê? Porque o tema da justiça era um tema, quando comecei a ter condições para elaborar sobre o conceito, talvez aí nos meus 12, 13 anos, eu comecei a ler jornais relativamente cedo. Aliás, na escola secundária, ali por volta do 7º, 8º ano, havia uns quantos colegas que me davam essa alcunha no telejornal, porque eu via o telejornal com regularidade, cedo, isso notava-se na escola, nem todos tinham esse bom hábito, e portanto tinha uma cultura geral que era acima da média da turma, uma cultura geral contemporânea, notícias de telejornal. Depois fui melhorando e comecei a ler coisas um bocadinho mais fundas, mas portanto, debaixo desse sentido de curiosidade, o tema da justiça despertou interesse em mim. E portanto, o tema da justiça, comecei a falar com os professores e nos jornais, dizer isto, talvez resolver as injustiças, eu se calhar era uma pessoa que poderia fazer qualquer coisa a esse respeito. E assim foi até por volta do 9º, 10º ano, na altura que tive um professor de Sociologia, que era licenciado em Direito, que me marcou muito como professor. Em geral, todos os professores que eu tive hoje, se tivéssemos aqui para uma outra entrevista, eu conseguia dizer, do professor de português do 7º ano, guardo isto, e do professor de matemática, guardo aquilo. Eu gosto imenso de aprender e, portanto, essa relação com os professores era algo que eu tinha forte, lá está, ser social, ser aberto. E, portanto, no 10º ano, o professor de Sociologia era um homem muitíssimo culto, muitíssimo bem articulado, e eu queria ali uma química, uma empatia, e disse, o que este senhor fez, ele estudou Direito, isso reforça as minhas convicções, e a universidade onde ele estudou, se calhar, é a universidade onde eu devia estudar. E é aí que aparece a Universidade Católica. Eu antes disso até nem sabia bem o que era isso de uma universidade que era da Igreja Católica. E foi por causa desse professor, o professor David, que fui à procura de perceber o que era a Universidade Católica em Portugal, e ele fazer essa opção. Mas na conversa com ele desconstruiu
que era isso de ser juiz, na opinião dele, em Portugal. Enfim, deu-me alguns lados menos bons da profissão, que me fizeram refletir e evoluir, e disse, bom, talvez ele esteja certo, esse lado mais processual da magistratura talvez tenha menos que ver comigo, talvez eu tenha aqui que pôr outra hipótese a confrontar com esta. E é assim que aparece o interesse pela economia, que acaba por vencer como opção de estudo. E quando penso estudar economia, o que é que vou fazer com isso? Também não tinha muito claro, mas continuava a ser um tópico à volta da justiça. Ok, isso para mim é super interessante perceber, que é de onde é que vem esse sentido de justiça? Porque uma coisa é seres uma pessoa extremamente curiosa, que lê os jornais e está constantemente à procura de aprender sobre o mundo, e se calhar nessa procura de aprendizagem percebes que o mundo não é tão justo como poderia ser, mas há muita gente que sabe que o mundo não é tão justo como poderia ser e não tem o drive, não tem uma força interior que faz querer quase que balançar e equilibrar essa injustiça. E a minha questão aqui para ti é, tu sabes de onde é que vem? Houve alguma injustiça em particular que tu te lembres quando eras mais novo que sentisses isto não está correto e precisa de ser resolvido e eu se calhar quero me dedicar a resolver injustiças? Sei que faço perguntas difíceis. Não, é uma pergunta interessante, uma pergunta quase psicanalítica. Eu consigo olhar para a minha infância e adolescência e com facilidade recuperar alguns episódios onde essa força de fazer verificar a verdade, não é? A justiça presume a verdade e a verdade não é uma coisa nada fácil de objetivar, não é? Eu recordo-me do José Saramago quando dá uma entrevista, presumo que na RTP, logo depois do Nobel, dizia ao jornalista ou à jornalista a verdade. Mas o que é isso da verdade? Não é? A verdade e o contexto da mesma. A verdade absoluta é um conceito que alguns filósofos defendem e que é muitíssimo difícil de praticar. Podemos dizer a verdade depende dos olhos de quem a procura, naturalmente, e logo aí aparece uma grande diferença. Mas conseguimos filosofar à volta da subjetividade disto, mas também conseguimos compreender que na vida vivida, na vida mundana, há coisas que a gente consegue dizer, não, ali aquilo não está bem e devia ser de outra forma. E, portanto, nesses episódios, numa rixa entre colegas da turma, ou num episódio em que há uma confusão e o professor toma partido a favor de um lado, quando era mais ou menos evidente que se ele tivesse mais informação devia ser a favor do outro. Em alguns tópicos familiares, eu cedo quis perceber o que era a vida profissional dos meus pais e eu sou filho de pessoas que cresceram, vamos dizer, na segunda metade da estrutura social do país. O meu pai era cozinheiro e a minha mãe empregada de mesa. E em Troia fizeram o grosso da sua vida e eu, naquela altura, a Torre Alta tinha um jardim de infância específico para os filhos dos trabalhadores, que fez com que eu, dos 2 aos 6 anos, cruzasse o Rio Sado todos os dias para ir para esse jardim de infância. Depois os tempos livres. Depois, nas minhas férias universitárias, tive a minha primeira experiência profissional em Troia, como recepcionista de hotel. E nesse lado dos meus pais, a Torre Alta, com todas as suas turbulências do pós-25 de Abril e na maneira como funcionava como organização empresarial, também ali houve alguns tópicos, que eu posso dizer, alguns tópicos de injustiça, que acho que ajudaram a explicar o mau desempenho que aquele projeto teve até o momento em que acabou por ser comprado pelo Grupo Sonai. Enfim, consigo ver um conjunto de histórias, de imagens, de episódios, onde a minha personalidade me levava a tomar partido. Okay. E, portanto, ter uma opinião e dizer assim, daquele lado está mal e daquele lado está bem. E não guardar, não sofrer para mim, portanto, exteriorizar. E talvez isso tivesse na base desta disponibilidade que é para ser uma consideração de justiça a favor de uma parte. Na prática é isso que o magistrado faz, é que procura perceber
quando há dúvidas sobre onde é que está a verdade, em função da informação de que dispõe, dizer é daquele lado e a consequência é aquela. E eu, na minha maneira de ser, talvez existissem esses traços e quando comecei a consciencializar, fui para ali. Pois é óbvio que também, vamos dizer que a reputação social da função de um magistrado, especialmente num contexto familiar em que eu sou, nos meus primos, sou o segundo elemento, e não sou o segundo mais velho, mas sou o segundo a fazer uma formação superior. Depois acabáramos por ter vários, mas na geração dos meus pais não há nenhuma pessoa com formação superior. E, portanto, juntamente com essa condição de seres bom aluno na escola, as profissões, vamos dizer, dos anos 80, de maior reputação social, o economista, o médico, o advogado, o juiz, também eram, ou o engenheiro, eram as coisas que assim mais saltavam. Diria que é isto tudo combinado. Depois aquele professor marcou muito nessa evolução, porque diz, mas você não pense que ser juiz é assim uma coisa à americana, tem uma dimensão processual muito rígida e, portanto, o espaço para tomar partido e tomar posição é muito inferior àquilo que você possa pensar. E aquilo mexeu comigo. Eu hoje, que já sei um bocadinho mais sobre o que é a função do que sabia na altura, tenderia mais a discordar dele do que a concordar. Okay. Enfim, não lhe deixo nos ombros essa responsabilidade de eu não ter sido magistrado e estou muito contente com a opção de estudos que fiz, de economia, e hoje com aquilo que sou, que é ser gestor. Eu não sou economista, sou gestor. Deixa-me fazer, desculpa, um fast forward para o futuro e já voltamos atrás. Gostava de perceber, enquanto CEO, e de facto é uma palavra de ordem nesta conversa, tem sido a responsabilidade. E a responsabilidade está muito ligada à justiça, de certa forma. E gostava de perceber porque é que tu defines, é a primeira vez, e já falei com vários CEOs, mas é a primeira vez que numa dessas conversas, CEOs e diretores de vários pelouros dentro da empresa, mas é a primeira vez que alguém na conversa me fala de que me define essa posição como uma posição de responsabilidade. Há pessoas que dizem liderança, há pessoas que dizem outras coisas, mas responsabilidade nunca tinha ouvido. O que é que isso significa? É curioso, realmente, eu não imaginaria ser assim tão original, mas digo com muita convicção. E dizes bem, Fred, acho que provavelmente o meu lado da justiça acaba por encaixar nesse da responsabilidade, no sentido de responsabilidade. O que é um CEO? O CEO é um Chief Executive Officer, portanto, um administrador executivo de uma sociedade. O que é uma sociedade? É uma estrutura criada por alguém. Os sócios dessa estrutura, ou os acionistas, os donos dessa estrutura. Portanto, esse é logo um primeiro momento de responsabilidade. É-me dada a responsabilidade de conduzir uma empresa que é detida por pessoas que não estão todos os dias cá a geri-la. Portanto, os donos desta empresa estão distantes. E, no entanto, consideram que há condições, nomeadamente convidando o Nuno a estar todos os dias na empresa que é deles, para a gerir. Portanto, é um primeiro momento, é um primeiro exemplo de responsabilidade. E o que é gerir uma empresa? Gerir uma empresa é gerir um conjunto de relações. Gerir um conjunto de relações. E no caso particular da GFI, e também era de alguma maneira assim nas outras organizações por onde passei, relações de pessoas, relações entre pessoas. Ora, sendo a minha posição uma posição alta na hierarquia, significa que eu tenho força sobre essas relações. E isso é um tópico de muita responsabilidade. Eu costumo dizer que as pessoas são muito mais iguais do que diferentes. Mas na empresa, as diferenças são relevantes. Tens que ir a fundo agora. Do ponto de vista da relação lá fora, nós somos pessoas. Pessoas com a sua história, mas que são mais pares umas das outras. Se estivermos num jantar em que nos une uma relação, uma comunhão de amizades, de afetos, o que é relevante é o indivíduo para além da condição formal que representa do ponto de vista profissional. Quando entramos na empresa, a empresa é um conjunto de pessoas a funcionar em simultâneo. E isso presume cedências.
porque as pessoas são, em geral, adultas, mas têm que estar disponíveis para ir juntas à volta de um projeto. E isso implica negociar, ceder. Há muitas coisas que as pessoas, se fossem todas ouvidas, cada uma delas diriam: não estou nada de acordo com isto. Mas, enquanto membro de uma organização e trabalhando numa determinada função, num determinado nível, isso presume um ajustamento. Portanto, eu que estou numa posição mais alta, tenho que me lembrar disso para que as pessoas aceitem ceder a favor de um projeto que tem uma liderança forte na minha pessoa. E, portanto, isso é uma coisa de responsabilidade. Tu vens trabalhar para a GFI e tu és autónomo, tomas conta da tua vida, tomas conta da tua casa, tomas conta do teu orçamento e chegas aqui, trazes uma disponibilidade para ser gerido por uma estrutura que me tem a mim como CEO. Isso é uma coisa de muita responsabilidade para mim. Portanto, eu tenho que respirar essa responsabilidade para que tu te sintas confortável com a circunstância de, apesar de sermos parecidos enquanto pessoas, temos um corpo muito parecido se o víssemos por dentro e temos o mesmo direito à vida e a mesma expectativa geral de felicidade, mas quando estamos aqui dentro, tu dizes, mas o Nuno é o CEO. Portanto, isso é uma coisa de responsabilidade do meu lado. E eu procuro ter isso presente para merecer essa responsabilidade. Merecer essa responsabilidade. Eu gosto de ter responsabilidade. Mas tenho que perceber que há que merecer essa condição. Por parte dos donos, por parte dos clientes, por parte dos colaboradores, por parte das famílias dos colaboradores. Não é? Eu penso sempre que estas 700 pessoas que aqui estão na GFI têm famílias, têm contextos. E esses contextos são influenciados pela GFI. A GFI que tem o Nuno como CEO. Isso é uma coisa de muita responsabilidade. Portanto, é destes exemplos de responsabilidade que eu falo quando digo para um CEO é uma pessoa que tem responsabilidade. Faz-te sentido? Faz-me imenso sentido, mas estamos a entrar por ângulos que eu nunca tinha ouvido e por isso estou ainda mais curioso do que normal. Porque tu estás a dizer, há duas perguntas que eu gostava de fazer, que é, tu falas de duas coisas para mim que estão a ser super interessantes. Uma é de que, é o teu prisma, é a tua frame quando estás a falar sobre isto, é que numa empresa, sendo que tu és o CEO, a tua principal função é gerir relações. E isto nunca tinha ouvido ninguém dizer e quero entrar aí mais a fundo de porque é que para ti é o principal, provavelmente, na tua função. Não sei se é ou não, mas porque é que é uma das coisas principais. E outra pergunta que gostava de fazer é, tu disseste que tens a responsabilidade perante todas as pessoas que trabalham no GFI e as suas famílias até, e que todos os dias trabalhas para ser merecedor dessa responsabilidade também. Gostava, portanto, primeira pergunta, gostava de perceber porque é que as relações são a parte ou das partes mais fulcrais do teu trabalho, porque há de certeza outras, e a segunda é o que é que precisa de acontecer na tua perspectiva para tu seres merecedor ou qualquer outra pessoa ser merecedor de estar na tua função, seja nesta ou noutra empresa. Ok, boas perguntas. Sim, eu acho que se a gente tiver que escolher uma definição sobre a dimensão mais particular da função de CEO de uma organização, eu diria que é esse agregador de relações. É óbvio que existem coisas, ou existem definições mais frias e igualmente boas e necessárias, como definições prévias a esta. Não é? Gerir uma empresa é gerir um projeto, e gerir um projeto presume alguma capacidade de objetivação desse projeto. Não é? Aqui na minha sala, quando aqui entraste, viste que há aqui vários sinais, várias mensagens, e viste, se calhar, que numa das paredes eu tenho um triângulo que fala da gestão, ser a gestão por projetos. Eu acredito imenso na lógica de que tudo é um projeto. Esta entrevista é um projeto. Sim. Presumiu uma data, presumiu uma lógica, tu explicaste de forma ampla, mas muito esclarecedora, o objetivo,
tem meios mobilizados, quem entrevista, quem é entrevistado, quem apoia com as filmagens, toda a parte tecnológica. Portanto, é um projeto. E, portanto, numa organização empresarial, e mesmo que fosse uma organização não empresarial, uma organização pública ou com outra missão, é sempre possível articular um objetivo, um conjunto de meios e um conjunto de prazos. E eu, enquanto gestor de uma organização empresarial, digo que os objetivos devem ter associados objetivos de receita e de rentabilidade. Os prazos são absolutamente decisivos numa organização como a nossa e os meios têm que estar bem identificados. E, portanto, digo isto para não parecer que isto é uma gestão zen de uma organização. Agora, há que somar mais qualquer coisa. Esse livro interessante, que se não passares por ele vale a pena passares, do Jim Collins, de bom a excelente, From Good to Great. É um livro muito interessante, e se te recordares da pirâmide do gestor, não é? Dos 5 níveis. Portanto, isto que eu te estou a dizer da gestão por projetos é o nível 2, provavelmente, nível 2, depois fazeres bem o nível 3, depois fazeres muitíssimo bem, muitíssimo afinado o nível 4, e ele coloca no nível 5 a humildade, não é? E, portanto, que é uma coisa, realmente, quanto mais sobes, mais difícil começa a ser tu reforçares essa dimensão de humildade, que eu acho que está relacionada com isto que eu falava da gestão de relações, não é? Porque as pessoas sabem que se tu estás mais alto, provavelmente tens um salário melhor, tens outras condições, tens um estatuto, tens um poder associado. E eu acho que isso tudo tem que ser combinado com elementos de chão. Manteres o chão. Para poderes ser autêntico nas relações. Porque senão as relações vão ficar altamente condicionadas com a dimensão de agradar ao chefe, ou agradar ao CEO, ou temer o CEO. E acho que tudo isso, felizmente, para nós em Portugal, cada vez mais são estilos de curto prazo. As pessoas não estão disponíveis para projetos e para cederem em organizações onde não consigam ver que antes do Nuno, o Nuno e para lá do Nuno, à volta daquele ente, existe uma pessoa que é muito mais parecida com cada uma das outras do que diferente. E por isso é que essas relações são realmente importantes, gerir essas relações. E como é que tu mantens esse chão? E como é que eu procuro manter esse chão? Eu tento ser altamente aberto, transparente no que faço. E costumo dizer que às vezes sou um bocadinho nórdico. Nórdico na forma de abordar a gestão. Transparência, frontalidade. E como é que isso se reflete? Se eu tivesse que perguntar algo específico, ou seja, de que forma é que faço comunicações regulares dentro da empresa, a vários níveis. Eu faço... A empresa hoje tem um primeiro nível de gestão, uma equipa executiva comigo, de 4 diretores, que nós não temos uma estrutura societária que justifique ou que preveja um comitê executivo, mas eu acho que justifica. E, portanto, eu próprio fiz destes 4 diretores de áreas um comitê executivo e, portanto, funcionam de uma forma muito mais colegial do que em organizações equivalentes à minha. E acredito que essa partilha é muitíssimo importante. E ali dizem essas coisas, e há preparações, e há estruturas de números, para que as pessoas se sintam parte de um projeto que vai para lá das áreas verticais que estão adstritas a cada uma delas, neste caso dessas 4 pessoas. Depois tenho um segundo grupo de gestão, que são as segundas linhas dessas pessoas, que fazem um total, segundas e terceiras linhas, um total de 50 pessoas, que têm um encontro trimestral comigo. Faço também comunicações regulares internas à empresa, ou escritas ou gravadas, faço vídeos, e faço um encontro anual de empresa. Depois, consoante as áreas, posso ter, e tenho, talvez por ano, umas 20, 30 reuniões com determinados grupos que estão expostos a determinados clientes ou
relacionados com projetos específicos de empresa. Mas essa proximidade, mostrar essa proximidade é muitíssimo importante. A mesma coisa com os clientes. Empenho-me imenso em visitar clientes. Okay. Clientes grandes, mas às vezes clientes não tão grandes assim, onde podemos dizer que o custo horário do meu tempo, medido dessa forma fria, para o dinheiro que eu ganho e que a empresa ganha comigo através daquele cliente, possa não justificar, mas existem contextos e métricas que são mais relevantes do que essas. Porque é novo, porque não está satisfeito com alguma coisa. Eu sei que a minha função presume eu estou disponível para as celebrações e juntar-me aos momentos bons, mas também tenho que estar muito disponível para os momentos de dificuldade e dar esse passo à frente. Portanto, para sermos, em relação à tua pergunta, a segunda pergunta, para ser merecedor da responsabilidade que me dão, eu tenho que ser muitíssimo aberto, muito honesto. O presidente da GFI, um homem com quem aprendi muito, o Vincent Rouex, ele dizia que a confiança é absolutamente decisiva na nossa organização e, em particular, na relação com ele. Ele conhece, existem mecanismos de reporte mensal formais, que saem dos sistemas, que eu tenho que depois interpretar, mas o que é mesmo importante são os qualitativos, para além disso, não é? É ler para além dos números o que é que há mais. E acredito que isso vale a todos os níveis da organização. Portanto, as pessoas têm que sentir que eu estou perto delas, sem prejuízo das diferenças nas posições. E volto à energia, se quiseres, mais sul ou mais norte. Em Portugal, eu fiz-me como gestor fundamentalmente em Portugal, mas estive em vários momentos exposto a ambientes internacionais e, portanto, convivi nestes 20 anos que tenho de trabalho pós-faculdade, com pessoas de muitas geografias diferentes. E sim, acho que há uma diferença na Europa do Sul e na Europa do Norte, no que diz respeito à capacidade de equilibrar essa proximidade, vamos dizer, de pendor mais da vida em sentido lato, o respeito que os seres humanos têm que ter uns pelos outros, sem prejuízo do respeito que têm que ter pelas diferenças que cada um tem em contexto profissional. E na Europa do Norte, eu fiz Erasmus na Holanda e trabalhei durante esse Erasmus e senti isso muitíssimo bem. As pessoas não confundem proximidade com autoridade. Em Portugal... Como assim não confundem? Não confundem no sentido, a frontalidade é perfeitamente combinável com a circunstância de que num momento em que haja divergência eu digo, eu diverjo de ti, mas é a ti que te compete tomar uma decisão e eu vou-te acompanhar, porque se eu não te acompanhar, eu tenho que sair. E, portanto, há essa leitura muito simplificada. Na Europa do Sul, eu acho que tu conheces essa expressão um bocadinho, vamos dizer, mais vulgar, se me permites. Com facilidade poderemos confundir o à vontade com o à vontadinha. Okay. Conheces essa expressão? Claro que não é? sim. E não sei se te revês nisso, mas acho que há momentos em que eu senti, se calhar aproximei-me demais. E, portanto, há aqui agora alguns papéis que estão confundidos. Ok, então as pessoas confundem. E Lá tu então podes tem que recuar um bocadinho. Ok. Por causa achei que não ias dizer isso, achei que ias dizer que cá as pessoas não têm... porque a entrevistar o diretor de Recursos Humanos do Banco de Portugal, ele falou um bocado na diferença também dos dois lados da Europa, e o que ele disse foi que eu achei interessante foi que lá as pessoas têm frontalidade e dizem aquilo que pensam e depois são todos amigos na mesma. Cá há muito mais paninhos quentes para se evitar conflito. Sim. Sim, eu também tenderei a acompanhar infelizmente, essa perspectiva. O que aqui, mas isso pode acontecer e há que conviver, mas também há outra coisa que um professor do MBA, que hoje tem uma função importante no INSEAD, o Joe Pinto Santos, uma vez disse de uma forma que, infelizmente, vamos dizer, claríssima e cristalina, que é o melindre, não é? Se nós os dois tivermos uma relação de trabalho e divergirmos, se eu disser, Fred, isso não está bem, não faz sentido o que tu estás a fazer, isso está mal feito. Em alguns ambientes há uma tendência para um amu, para um levar a mal. E se eu estiver preocupado com a minha relação com o Fred
para lá do tópico específico, eu não quero que o Fred confunda a crítica ao tópico específico com a minha relação com ele. E uma crítica ao Fred, quase. E essa confusão é uma confusão que infelizmente se vê e que depois, se eu quero proteger a minha relação com o Fred para além da crítica ao tópico, eu vou dizer, não vou criticar o tópico. Mas se eu não criticar o tópico, vamos conviver com uma coisa que provavelmente está mal. E, portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos a baixar o nível. Não é? Sim. E, portanto, eu tento contrariar isso. E se calhar, há momentos em que não sou bem compreendido nessa frontalidade. Voltamos à verdade contextualizada. Aquilo que para uns poderá parecer uma postura de frontalidade, de explicitude, de exigência, para outros pode parecer arrogância, ligeireza, autoritarismo e, portanto, o comportamento é só um. O que é que está a mudar nesses adjetivos? É a interpretação. Claro. E acho que nós, como povo, acho que estamos a melhorar a esse respeito. Como nós falávamos noutro contexto, Portugal está mais aberto, está mais global e, nesse sentido, eu acredito, eu sou um globalista, acredito imenso no bom que é conhecer pessoas de todo o mundo e cruzar e retirar e partilhar e conviver e negociar. E acho que nós, agora mais abertos, estamos a evoluir a esse respeito. Mas mesmo assim, se me perguntares na comparação com desempenhos noutros países, do lado negativo poderá estar isso, a capacidade de aguentar uma crítica. Noutras geografias, estou-me a lembrar em particular na Holanda, as pessoas pedem a crítica. Mas como é que eu faço melhor? Isto não pode estar bem. Não pode estar assim tão bem. Não é? As pessoas preocupam-se mais com o melhorar do que com o preservarem a sua identidade. Se quiser. Se vais-me lembrar, não sei se já leste o Principles do Ray Dalio. Nem de propósito de estares a falar nisso, eu tive o privilégio de ser convidado pelo editor da versão portuguesa para estar na apresentação da versão em português. Sério? Vou-te dizer mais. As pessoas que, quando virem isto, vão pensar que a gente ensaiou, Fred. Portanto, tu tens mesmo garantia que a gente não ensaiou isto. Ok. Na última reunião do fecho do ano, eu ofereci a cada uma das minhas 50 pessoas um exemplar em português do Principles. Tu já leste então, claramente. Claro. Eu tinha lido os certos, não tinha lido em inglês a versão completa, mas tinha lido os certos e já não me recordo como é que foi a primeira vez em que me cruzei com o Principles, mas quando vi a importância que o Ray Dalio dá à verdade, não é? Essa perspectiva kantiana da verdade sobre todas as coisas, hás de imaginar que isso teve que ver comigo, não é? Claro. Teve que ver comigo. E pronto, e fui lendo que ia colar, e um dia uma outra pessoa com quem me cruzei em contexto de trabalho, que tinha um livro publicado na mesma editora, disse-me, olha, o António Pacheco conseguiu os direitos para Portugal e vai publicar na editora Self, e eu acho, e ele falou-me de pessoas que seriam interessantes estar na apresentação do livro, e eu falei-lhe em ti e ele disse que gostava de conhecer. E eu estive na FNAC a fazer a apresentação do livro, e o livro é realmente, nesta edição em Portugal, é um livro na prática que são 3, a biografia, a autobiografia do Ray Dalio e depois os princípios de vida e os princípios de vida no trabalho. E eu achei que é um livro altamente inspirador e ao mesmo tempo muito prático, e portanto ofereci um exemplar a cada um dos meus colegas. E se tu não tiveres ainda a versão em português e a gravar, eu já te dou. Muito bem. Eu, por acaso, prefiro ler em inglês porque assim consigo absorver ao máximo. Percebo. Olha, vamos voltar aqui atrás. Nós passamos aqui muitos anos à frente, em que tu decidiste entrar por economia e depois. Portanto, e já agora, porquê e depois o que aconteceu? A economia, quando há aquele choque de alguém que me diz muito, que eu acho que me compreendia bem e que eu admirava, eu sou sensível à opinião do professor David e, portanto, se calhar tenho que pensar aqui numa alternativa. E a economia colocou-se como uma alternativa até o 12º ano. Muito obrigado. Até o 12º ano
não era um problema a escolha da área, porque para entrar em Direito era preciso Filosofia e História do 12º ano, e que se resolvia no 12º ano. Ok. E, portanto, fui para a área das Ciências Económicas e Empresariais, com as contabilidades, e comecei a gostar daquelas matérias, e portanto, chego ao 11º ano, isso é a Economia que vou estudar. E, entretanto, tinha feito tal pesquisa sobre a Universidade Católica. A Universidade Católica tinha, na altura chamava-se ano zero, portanto, um ano equivalente ao 12º ano. Ok. Eu fui-me informar como é que funcionava, percebi que era uma escola pública, mas não estatal. As pessoas costumam dizer que a universidade é privada, não é privada no sentido em que a Igreja não é uma estrutura privada. Portanto, a definição é pública, mas não estatal. Mas parecida com as privadas no sentido das propinas. Claro. Não é? Mas fui-me informar sobre um sistema de apoio social e eu tinha bom desempenho escolar e o contexto familiar permitiu que eu me candidatasse a um regime de apoio e, portanto, eu não paguei propinas no primeiro ano e depois, tive logo esse primeiro momento assim, de significado, que foi esse regime de anulação do valor da propina evoluiu para um regime de empréstimo. Ok. Empréstimo, mas o empréstimo, uma coisa que eu achei que devia ser estudada para lá da Universidade Católica. Empréstimo sobre compromisso de honra. O que é isso? De um lado, um jovem Nuno Santos, 18 anos, assina uma carta que tem como representante do outro lado o vice-reitor à data, o professor Célio Correia, um advogado distinto da Praça Portuguesa, e o Nuno aceita ser financiado pela Universidade Católica e retribuir sem data, mas sob compromisso de honra, quando puder. Uau! Fantástico. Interessante. Sim. Sob compromisso de honra, sem data, quando puder. Mas foi isso, eles viram a responsabilidade em ti? Não, ou... passou a ser o sistema, uma das soluções, Ok. portanto passou a haver uma solução estritamente económica e passou a haver esta solução relacionada com, por um lado, o desempenho do aluno e a condição sociofamiliar Ok. do mesmo. E, portanto, eu paguei metade do meu curso 2 ou 3 anos depois de eu acabar, e paguei a outra metade quando me inscrevi no MBA e achei que para o sistema continuar Ok. eu devia dar mais qualquer coisa e, portanto, não paguei apenas o meu curso, ainda somei mais um valor para que o sistema continue para outros. Fantástico. E é uma coisa que me faz... É um tema naturalmente polémico, não é? A universidade deve ser paga, não deve ter que valores. E acho que este sistema merecia reflexão, não é? Porque em sociedades evoluídas, mas não muito evoluídas, Portugal é um país evoluído, mas ainda não é a Escandinávia, Claro. a pessoa, quem mais beneficia de uma formação superior é o próprio. Objetivamente. E nós vivemos num país onde custa muito dinheiro ao país manter um sistema de ensino superior de que o país beneficia todo, indiretamente, Claro. mas em primeiro lugar são aqueles que lá estão. E há muita gente que não teve, não tem e não vai ter condições de aceder ou de beneficiar desse sistema. E, no entanto, paga através de impostos. Portanto, uma solução que pudesse responsabilizar individualmente aqueles que têm a possibilidade de frequentar e, posteriormente, de beneficiar, eu acho que era um tópico que merecia reflexão. Se quiseres, mais uma vez, estamos aqui a falar de questões de justiça, não é? Sim. De equidade, não é? Quanto é que tu pagas e quanto é que tu beneficias daquilo que tu pagas, não é? É disto que estamos aqui a falar. Mas, portanto, e quando pensamos em economia, em direito, estes valores também dão aqui um bocadinho à tona. Portanto, eu inscrevi-me em economia e na Universidade Católica, diria eu, a benefício dos alunos de economia e de gestão, mas mais de economia, porque há muita gente de economia que cedo vai perceber que não vai ser economista. Tinha um professor que dizia, vocês são licenciados, e dizia bem, naquela altura gostava um bocadinho de ouvir aquilo, eu era um professor muito exigente e dizia, vocês não são economistas, vocês são licenciados em economia. Porque um economista é alguém que usa a formação de economia para um trabalho técnico diário de previsão, de análise de desempenho, de políticas
económicas, sejam políticas do lado do crescimento económico, políticas de segurança social, políticas de impostos. Ora, em cada 100 licenciados em Economia haverá 10, 15 que fazem isso todos os dias. Os outros não fazem. São licenciados em Economia e não fazem. É o meu caso. Portanto, eu comecei a perceber que havia consultoras de gestão, portanto, organizações que contratavam pessoas para resolver problemas nas empresas ou noutras organizações e que essas consultoras contratavam muito ali na Universidade Católica e eu disse, isto pode ter que ver comigo porque é polivalente, é generalista, vai dar-nos a possibilidade de saber de muitas coisas e talvez isso faça sentido para mim. E foi assim que entrei na Arthur D. Little, que era uma consultora de gestão que em Portugal trabalhava fundamentalmente telecomunicações, o setor de telecomunicações, não só, mas também, e portanto eu entrei para essa consultora e fiz projetos de gestão em operadores de telecomunicações e também trabalhei os temas de internet em organizações grandes de outros setores e é assim que, mais ou menos por acidente, me aproximei do mundo das tecnologias. Que áreas é que tu consideras essenciais? Que áreas é que não são essenciais e porquê? Eu achava que ter sido comprador me ajudava a ser melhor vendedor, porque eu percebia o comprador. Estar do lado de lá. É uma coisa muito importante na vida em geral, não é? Saber pôr-te no lugar do outro. Portanto, tive essa experiência. Essa experiência estava a ser interessante, mas não estava a ser uma experiência fascinante. E aparece um convite para voltar a uma função do lado do Estado. No turismo de Portugal. Também de fruto da minha experiência na UMIC, eu tinha conhecido uma pessoa à frente de um organismo público, o Luís Patrão, que me dá conta à frente, Nuno, eu aceitei o convite para ser presidente de um novo organismo que vai nascer, o Turismo de Portugal, que era a fusão de 4 organismos, e eu tinha a possibilidade de levar uma pessoa comigo, para além de algumas que já hoje têm funções nestes organismos que se vão fundir e com quem nós vamos trabalhar. Gostava de saber se você estava disponível. Eu, nessa mesma semana, tive um convite para um outro organismo público também. E essas possibilidades entusiasmaram-me. E eu disse, aqui na Microsoft posso fazer uma carreira, mas eu não estou especialmente feliz. E, portanto, naquela altura, eu acho que já faço parte de pessoas que hoje se vão encontrando muito por aí, que é esta coisa de fazer carreira já não é assim uma coisa tão óbvia. O que é importante é fazer carreira, essa estabilidade, essa previsibilidade. Está aqui qualquer coisa a faltar-me na Microsoft e há aqui um projeto ao lado. Eu vou integrar a administração do turismo de Portugal, vou fazer coisas muito importantes para a economia portuguesa e depois eu era o tal Nuno, filho de um cozinheiro, de uma empregada de mesa, de um complexo turístico, que tinha sido recepcionista de hotel, disse, isto se calhar até vai combinar-se com algumas coisas lá mais profundas em mim. E decidi sair da Microsoft, com o apoio da própria Microsoft, num primeiro momento. A posição era uma posição de nomeação política, com o que isso tem de risco, e havia a possibilidade legal de suspender o meu contrato. E a Microsoft, eu fui a primeira pessoa em Portugal que se viu nessa condição, portanto, ter uma licença da Microsoft para uma função pública, e as pessoas com responsabilidades de direção na Microsoft foram muito corretas comigo a esse respeito. Depois acabei, 2 anos depois, por rescindir, porque achei que não era bom nem para a Microsoft, nem para mim, manter essa relação pendente, porque eu no Turismo Portugal tinha responsabilidades de tecnologia que implicavam falar com a Microsoft, com quem tinha um contrato de trabalho. Portanto, havia algum conflito latente. E, portanto, estive durante 4 anos e meio no turismo. O primeiro ano foi fazer o turismo. Tive a possibilidade, aos 27 anos, a responsabilidade que recebi foi essa, foi fazer nascer um instituto público, que era a fusão de 4 institutos, direções gerais e institutos. Mais uma vez, a responsabilidade. Como é que vamos pôr pessoas que vêm de 4 organizações diferentes ao serviço de uma organização nova e fazê-las sentir-se bem e satisfeitas e motivadas? E depois, pessoas, estamos a falar nesse organismo, eu arrisco dizer que o balanço social, a média de idades andaria nos 40 e muitos. E o Nuno Santos era membro desse Conselho Diretivo, um organismo que tinha um orçamento de cerca de 300 milhões de euros, com 27 anos. Tinhas 27 anos na altura? Tinha 27 anos.
Tinha 27 anos. E depois tinha essa coisa também interessante. Eu, nesse trabalho da UMIC, tive a possibilidade, também, aconteceu, de assessorar, em momentos muito específicos, mas, apesar de tudo, ricos, 2 ministros. Fui assessor do José Luís Arnaud no governo Durão Barroso e depois fui assessor do Nuno Moraes Charmento no governo Santana Lopes. E depois, e foram experiências muito enriquecedoras. Eu não conhecia, não tinha militância partidária, não conhecia nenhum deles particularmente. Pessoas apresentaram pessoas e foi assim que aconteceu. Depois, com a mudança de governo, no primeiro governo de Sócrates, voltei ao MIC, depois fui para a Microsoft e depois, com esse governo de Sócrates em vigência, recebo um convite para ir para um organismo, portanto, sou nomeado num contexto de um governo do Partido Socialista. E também achei que isso era uma coisa interessante para mim, na afirmação das minhas competências, independentemente dos contextos. Okay. Ter trabalhado num determinado contexto político e depois voltar a servir o Estado num contexto político diferente. Nunca me senti condicionado, nem num caso, nem no outro, nem forçado a fazer opções de militância, sempre muitíssimo respeitado na minha individualidade e, portanto, estive 4 anos e meio no turismo. O projeto, inicialmente, a responsabilidade era a de fazer o organismo e depois acompanhar algumas iniciativas que se chamavam projetos especiais, um plano estratégico de turismo, a definição de regiões turísticas de alto impacto económico, mas depois, lá dentro, o Presidente, e eu aceitei o desafio, disse: bom, Nuno, a área da formação e da educação precisava aqui de uma energia nova. Você quer pensar nisso? Disse: Luís, eu sou um gestor de projetos e os projetos normalmente são de tempos mais curtos. Portanto, trabalhar nas escolas de hotelaria e garantir que se faz qualquer coisa que produz resultados demora algum tempo. Não sei se é para mim, mas se você acha, eu, ao mesmo tempo que tenho dúvidas, também tenho a minha curiosidade em resolver essas dúvidas experimentando. E, em boa hora, me lancei para a frente e tive essa responsabilidade de gerir 16 escolas de hotelaria e turismo. E fiz coisas acho eu, muito positivas, que acho que 10 anos depois de eu ter saído do turismo, ainda hoje que coisas são essas? Bom, desde logo, uma modernização relevante do parque escolar desta área. A nova Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, em Campo de Ourique, foi um projeto que eu acompanhei. A nova Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, terminámos a de Viana do Castelo, a de Porto Alegre, fizemos a nova Escola de Hotelaria em Setúbal, terminámos a de Vila Real Santo António, portanto, várias escolas. Eu sou de Setúbal e tive essa possibilidade. Eu não vou chamar sorte, porque parece que caiu. Não, quer dizer, deu-se uma conjugação de circunstâncias, um bocadinho como diz ali o Zig Ziglar, ali naquela parede. O sucesso é a preparação com a oportunidade. É tu estares preparado e quando a oportunidade aparece, tu ganhares a oportunidade. Portanto, Setúbal é o outro lado do Rio Sado, que tem, no lado oposto, Troia, que é uma parte relevante de um spot turístico, o litoral alentejano, e, portanto, havia a necessidade de uma escola melhor para servir aquela zona e eu tinha a responsabilidade central à volta desse assunto. Portanto, a minha responsabilidade normal era a de fazer bem ali, como fiz em Lisboa, e como fiz no Porto, e como fiz no Algarve, mas aí se acresceu a ser setubalense. E, portanto, ter tido a possibilidade de reativar um quartel na principal avenida da cidade, quando fores a Setúbal, na Avenida Luísa Todi, há um quartel na própria avenida, que estava desativado há 30 anos, e eu tive a possibilidade, toda uma equipa, claro. Não é? Toda uma equipa, mas de reativar 30 anos depois, a favor de uma escola de hotelaria. Portanto, que está na avenida principal da cidade. Fizemos um projeto internacional espetacular, que foi certificar os conteúdos formativos das escolas pela área de consultoria daquela que é considerada uma das melhores escolas de hotelaria do mundo, a Escola Hoteleira de Lausanne. E, portanto, dizer que as escolas de hotelaria e turismo de Portugal têm os seus conteúdos certificados por uma das melhores do mundo é uma coisa trabalhosa e muito proveitosa depois de feita. Criar sustentabilidade financeira às escolas.
são escolas públicas, mas fomos capazes de criar mecanismos de lógica privada de angariação de receita, rentabilização das instalações, restaurantes de aplicação. Tu podes ir comer aos restaurantes destas escolas, restaurantes onde se ensaia uma prática profissional, e pagas um valor abaixo do preço de mercado, é bom para todos. Porque eu não fazia ideia disso. Pois então, num destes dias a gente vai almoçar os dois. Em qualquer... Na esmagadora maioria. Se não em todos, aqui em Lisboa, vamos marcar os dois um almoço na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Os hotéis de aplicação, quer a Escola de Lisboa, quer a Escola de Porto, têm um hotel que está concessionado, mas uma parte da equipa que opera o hotel são alunos da escola. Uau. E que treinam no hotel. Foi muito positivo. Passou no instante, guardo muita saudade. Consciencializei bem o sentido de responsabilidade. Mexi com muitas pessoas. Profissionais, internos, externos, alunos. Tive a possibilidade, imagina, de ter uma negociação com o Sindicato dos Profissionais de Hotelaria. E o sindicato era liderado na altura, não sei se ainda se mantém, por uma pessoa que era colega dos meus pais em Troia, que me conhecia de bebé. E imagina o que é, 30 anos depois eu encontro o Joaquim Pires, que me viu na barriga da minha mãe. E 30 anos depois eu sou o administrador do Turismo de Portugal, que vai com o Joaquim Pires negociar as carreiras dos trabalhadores das escolas. É espetacular, é um sentimento de realização enorme, mas também um sentimento de muita responsabilidade. Em 2010 eu senti que estava bem, estava confortável, e para continuar a progredir, todos os dias tinha que voltar a estar desconfortável. Por um lado. Por outro, devia voltar à iniciativa privada, para não ficar gestor público e continuar a ser gestor profissional. Público ou privado. De caminho, nesse período em que estive no Turismo de Portugal, fiz um MBA, que foi uma experiência muitíssimo boa, muito gratificante. Acho que vendi bem o projeto público, porque pessoas que trabalhavam na iniciativa privada, meus colegas de MBA, duas, foram trabalhar comigo para o Turismo de Portugal. Acho que dei àquela gente uma ideia diferente, mais ajustada. O Estado é uma coisa muito grande, não é? A administração pública é uma coisa muito grande, e há muitas coisas boas no Estado, e muita gente boa e capaz, que precisa de ser, diria eu, mais bem orientada para ser mais feliz e produzir melhor, e mais. Acho que há aí uma estigmatização muito forte, nomeadamente da iniciativa privada, com muito desconhecimento sobre o que há dentro do Estado e a necessidade de melhores lideranças para puxar mais pelas pessoas que estão disponíveis para serem servidores do Estado. Qual é esse estigma que existe? De menos produtividade, de menos bom acompanhamento, mais desinteresse. Quando falas na iniciativa privada, encontras em muitos sítios essa mensagem, são funcionários públicos. Não é? E isso está profundamente errado. Está profundamente errado, porque há de tudo. É muito grande para tu poderes ter essas generalizações, claro, que já não são úteis para coisa nenhuma, porque são de tal maneira distorcidas, médias de médias de médias de médias. Uma média de média de média já não é nada. Já é uma abstração. Não é? Portanto, para mim foi muito gratificante, mas eu achei que devia progredir. E então, disse em 2011 vou fazer uma coisa diferente, que acabou por aparecer em 2010. Portanto, num processo de recrutamento especializado, um dia recebo um telefonema se eu estava interessado em concorrer à posição de diretor-geral de uma operação de uma multinacional. Eu disse, estou disponível para ouvir. Fiz uma entrevista boa, porque no final da entrevista o entrevistador, a pessoa que foi muito importante, acabou por ser muito importante para mim, porque me confirmou para as fases seguintes, e a pessoa com quem hoje me dou muito, muito bem, dizia, Nuno, está aqui uma boa entrevista, mas tu só tens 33 anos e eles procuram pessoas com mais de 35. E depois também não tens experiência de CEO e eles gostavam dessa experiência. E disse, bom, eu essas coisas não consigo mudar. Portanto, fico contente que tenha feito tudo o resto bem, porque não há como mudar isso. E ele riu-se e disse, bom, mas eu vou refletir e logo te direi alguma coisa, se passaste ou se não passaste. E 2 ou 3 dias depois disse-me, apesar dessas circunstâncias, de eu ser muito novo e vir de uma função que não era a mais óbvia como percurso prévio a esta posição atual, como eu não tinha passado. Bom, e passei e acabei por receber um convite em setembro de 2010 e acabei numa sexta-feira no Turismo de Portugal e comecei numa segunda na GFI. Portanto, estávamos em 29 de novembro de 2010. Como é que foi essa transição? Como é que é? Tu começaste logo como CEO? Sim. Como é que é entrar numa empresa? Tinha quantos colaboradores na altura?
Tinha 600. 600. Mas esses 600 chegaram a 480 Ok. no pico da crise. Sim. E hoje são 700. Ok. Portanto, está aqui muita mudança. Damos a volta. Mas diz-me, como é que é? Estou super curioso em perceber essa transição. Tu entras numa empresa grande para uma posição que nunca tiveste, com um conjunto de pessoas que não te conhecem Não ensina ninguém. e sobre as quais tu tens uma enorme responsabilidade. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi essa entrada? Como é que foi essa primeira segunda-feira? Essa primeira semana, esse primeiro mês ou até o primeiro ano? Sim. Foi mais difícil do que eu imaginava. E eu acho que foi mais difícil não por razões internas, mas por razões externas que impactaram as internas. As externas, a crise. Portanto, eu começo em dezembro de 2010, 29 de novembro. Eu sucedo ao fundador da empresa portuguesa que a GFI, empresa de origem francesa, tinha comprado em 2000 e que se manteve como diretor-geral até 2010. E portanto, a sua forma de interpretar a posição de gestão era naturalmente muito dele e muito de alguém que tinha feito uma empresa que a havia vendido e se tinha mantido à frente da mesma. E eu nunca na vida fui gestor de uma empresa minha ou de uma organização minha. Fui sempre funcionário. E isso é muito diferente. E portanto, no início, o Luís Delgado, ele não me vai levar a mal esta inconfidência, que foi uma das pessoas que esteve no meu processo de seleção na ADL lá atrás, em 2000, e de quem fiquei amigo. Quando ele soube que eu vinha fazer isto, tomou a iniciativa de me oferecer esse livro, que foi muito importante para mim nessa altura, que se chama The First 90 Days of Any Successful CEO. Eu costumo dizer que fiz mais ou menos de acordo com o livro, com a diferença de que em vez de fazer em 3 meses, fiz em 3 anos. Ok. Basicamente, o autor propõe 1 mês de perguntas, 1 mês para um plano e 1 mês para execução com evidências quick wins, para já ter a tua marca. E eu acho que fiz bem a sequência, mas não fiz a essa velocidade. E porquê é que não fiz a essa velocidade? Porque se revelou, talvez eu hoje digo 9 anos depois, não é? Com 42, que com certeza estava muito mandatado pelo presidente da empresa que me disse: tu vais para lá para fazer diferente, tu percebes muitíssimo bem o compliance e és dado a processos e, portanto, vais agarrar bem com a melhor combinação de fatores para aguentar a crise. E numa altura em que os proveitos demoram, a prioridade. Era preciso dar evidência aos acionistas que valia a pena haver uma empresa, uma operação do Grupo GFI em Portugal. Uau. Mesmo num tempo como o da Troika. E há uma medida higiênica para afastar qualquer dúvida. É que a empresa não dá prejuízo. O que é uma empresa dar prejuízo? É uma empresa que vai ter que convocar capitais dos acionistas para cobrir os prejuízos. Claro. Ou dívida bancária. Qualquer uma das duas, nenhum acionista gosta, não é? Claro. E, portanto, a minha preocupação foi: eu tenho que ser capaz de mostrar que, no mínimo, os proveitos que nós geramos pagam os custos. E de caminho vou tentar fazer evoluir a estrutura num contexto em que os clientes há menos procura, portanto há menos proveitos. Portanto, inevitavelmente tem que haver menos custos. E isso foi complicado, no início. Foi complicado porque mudar coisas é difícil, porque custos, estamos a falar muitas das vezes de benefícios sociais, Ok. portanto, pagar menos, dar menos complementos, estabelecer políticas de custos que apontam para gastar menos, não é? Portanto, aquilo que a gente viu o país a viver como país, com um plano de austeridade, de alguma maneira na GFI também teve que haver um plano de austeridade, e isso não é bom. E é ainda mais trabalhoso quando o protagonista desse plano tem pouco mais de 33 anos e o percurso não é óbvio para o candidatar a essa função. E tu sentes que, desculpa interromper, Avança. os acionistas ponderaram mesmo não prosseguir com a operação em Portugal? Eu acho que em algum momento terá havido dúvidas. Isso é uma responsabilidade gigante. É. Tu tinhas acabado de entrar com 33 anos. Sim. Uma data de pessoas que não te conhecem. Sim. Muitas vais ter que despedir, Sim. outras vais ter que cortar Aconteceu. compensações. Aconteceu. Como é que foi? Fala-me dessa parte de que forma é que... Como é que tu conseguiste preservar relações que eram novas ao teres que
despedir, se calhar, os colegas de carteira de algumas pessoas. Isso deve ter sido dificílimo. Foi difícil. E como é que foi isso? Foi fazer escolhas. Foi fazer escolhas. Não podemos ficar todos. E, portanto, tem que haver... A justificação para estarmos tem que estar inequívocamente relacionada com o propósito da nossa existência como empresa. E eu não tenho dúvidas nenhumas que as empresas existem para dar lucro. Depois há todo um conjunto de benefícios que giram à volta desse lucro contabilístico e que fazem o conceito, se quiseres, de lucro económico. E depois podes continuar a somar dimensões de valor à volta do propósito da empresa, não é? As pessoas que montam uma empresa, mas que criam emprego e criam relações, ganham responsabilidade sobre essas pessoas que trabalham. Isso é tudo válido, mas a empresa tem que se pagar. E essa enormíssima convicção que eu tinha foi muito importante nessa altura. Mais uma vez, explicar. Eu mostrava quadros. Houve aqui uma reunião em que alterei uma política interna que mexeu com um conjunto de benefícios que afetava muitas pessoas e eu disse, eu estou disponível para explicar. E num open space, quem quisesse vir, podia vir, e vieram 90 pessoas muito zangadas, e eu pus uma máquina de filmar e pus em streaming no site. Uau. E quem não pudesse vir, mas quisesse ver, poderia acompanhar e fazer perguntas. Estamos a falar de que medida, se puderes revelar? Estamos a falar de uma medida de uma compensação complementar que não estava, vamos dizer, não estava sistematizada. A lógica não era evidente, estava um bocadinho arbitrário e implicava um dispêndio de dinheiro que ainda era significativo, quando tudo somado. E, portanto, eu coloquei uma lógica nisso. Ao colocar a lógica, os valores desceu bastante e para muitas das pessoas, na prática, era um complemento de salário. E, portanto, foi mexer com um complemento de salário. Portanto, foram tempos difíceis. Foi absolutamente decisivo ter o apoio permanente do Presidente, o Vincent, e que me acompanhava e que eu propus-lhe, eu trouxe do Turismo de Portugal a boa prática, que ele aceitou manter, de ter com ele uma chamada semanal. Todas as segundas-feiras, às 8h30 da manhã, eu falava com ele com uma agenda que eu lhe propunha na sexta-feira anterior. E esse coaching era muito útil. Eu também já fazia isso no Turismo de Portugal com o Presidente e em boa hora mantive. E hoje mantenho com todas as semanas? Todas as semanas. E ainda hoje mantenho com o meu atual chefe, que é o responsável regional, Ibéria e Latin America. Faço igualzinho com ele. Eu às 8h15 estou a conduzir, ele aceita que enquanto conduzo. Temos uma agenda programada ou às sextas ou aos sábados, sou eu que decido. Se escrevo à sexta ou escrevo ao sábado, é o meu grau de liberdade. E às segundas falamos sobre um conjunto de coisas, para além das que falamos mensalmente. E essa energia faz com que não te sintas só, porque há muito de solidão neste lugar, como podes imaginar. Não é? Fala-nos disso. Não, falo, quer dizer, mais uma vez, não é? Só há um CEO, não há dois. E, portanto, no final do dia há realmente lá um topo da pirâmide. Eu, na verdade, eu tenho várias pessoas acima de mim. Mas aqui no dia-a-dia, não. E, portanto, sentir-me acompanhado, ver alguém que tu dizes assim, ele tem mais responsabilidade do que tu. Portanto, ele que tem mais responsabilidade do que tu, sabe bem o que é isso de ter responsabilidade. Portanto, há aqui uma solidariedade nesse peso. Depois, pessoas mais treinadas, e eu tenho, em geral, tive chefes sempre muito bons. Muito bons. Aprendi muito com os meus chefes em geral. E, portanto, essa partilha, estamos a falar de uma chamada que demora semanalmente, essa programada demora 20 minutos. Mas são 20 minutos muito poderosos. Porque tu sentes-te acompanhado. Tu sentes-te acompanhado. E naquela altura foi ainda mais importante, porque o contexto era muito adverso. Claro. Não é? Enfim, lá se foram fazendo as coisas, a economia foi melhorando, entretanto até houve a venda de uma parte da empresa e aprendi também sobre isso. Tenho uma equipa de direção que me ajudou imenso, que já evoluiu, mas que sempre com pessoas de uma enorme disponibilidade mental e temporal para estarem comigo. E também tive uma coisa boa, também foi um momento muito feliz, muito apoiado pelo meu Presidente. Durante uns anos tive um conselho consultivo. Isso foi uma coisa que também acho que vale a pena partilhar aqui contigo e com aqueles que venham a ver este conteúdo. Um conselho consultivo. Eu senti naquela altura que era importante ter... Eu comecei realmente a perceber que era novo. E, portanto, eu tinha que me rodear gente mais velha. Que tinha conhecido como ministro. Portanto, pessoas com percursos diferentes, que me tinham conhecido enquanto
todos juntos os 4. Partilharmos sobre a empresa, viam os números da empresa, ouviam. Portanto, muito e eles são, recebem por isso? Sim. Era uma função remunerada. Eram advisors. Com um contrato específico para o efeito. Depois... Isso foi importantíssimo para ti? Naquela altura foi muito importante. Mantens, não? Não mantenho. O Pedro... quando é público, não é? Que ele foi administrador executivo da Gulbenkian, hoje é não executivo, e já antes dele também o Nuno Moraes orienta-me, mas eu tenho essas relações que não preciso de transpor para uma relação formal profissional. E portanto expliquei a cada um deles que talvez não se justificasse onerar a empresa e resolvi parar. Não estou seguro que tenha sido uma boa decisão, nunca virei a Clara, hoje muito mais forte de que a experiência é uma coisa relevante no desempenho, numa organização. Eu desconsiderar o valor da experiência. Quer dizer, somos entusiastas, somos determinados, isso é o que importa. E se somos novos, até somos enérgicos. Melhor é. Então tu, quando eras mais jovem, tendias a... Tendia a dizer que é, não, mas eu já vi isso. E ele contava isso. É uma pessoa que não tinha 30 anos. Relata, alguém lhe diz, Soutor, eu faço isto há muito tempo. Dizendo-lhe a ele, você é novo, não percebe o que está a dizer. E ele terá respondido. São um momento muito, muito forte para o teu desempenho em lugares de responsabilidade. Volto a dizer responsabilidade, quando tu dizes, muitos dizem topo. Responsabilidade. Porque estás numa combinação muito boa. Tens muita energia física, tens competências, estás lúcido e tens uma experiência que é relevante. E, portanto, agora a equação provavelmente está equilibrada. A tua forma de pensar agora é radicalmente diferente da... Não, radicalmente não direi, mas tem... É uma forma melhorada. Sim, melhorada. Melhorada. Procuro manter-me... O Pedro Bidarra disse uma vez na APDC, e isso também me marcou. Se te queres manter novo, mantém-te sempre perto de novos. E eu estar perto... Eu faço isso muito com os meus filhos. Os meus filhos ensinam-me imenso. Os meus filhos são verdadeiros conselheiros para mim. Eu tenho uma filha com 18 anos e um filho com 14, mas quando ela tinha 14 e ele 10, ou quando ela tinha 10 e ele 6, já eram meus conselheiros. Quando me preparava para ser pai pela primeira vez, li muito na primeira gravidez, porque era isso ser pai e educar uma criança, e num livro li que aos 3 anos de idade, 80% da tua capacidade está desenvolvida. 80%, Fred. Aos 3 anos. O que é que não está desenvolvido? Quilómetros. Portanto, tu absorves. E por isso a importância da primeira camada na tua infância. Mas estás em condições de debater. De fazer uma pergunta e tu obtens uma resposta. As pessoas dizem, fiz uma pergunta àquela criança e ele surpreendeu-me com a resposta. Aos 3 anos, 80% está lá. Não é? E, portanto, também na minha vida adulta hoje, como profissional, procuro ouvir gente. Hoje já noto a diferença. Já consciencializo que eu tenho 40 e ouço pessoas que têm pouco mais do que 20. E ensinam coisas importantes. Debaixo dessa convicção de que são os líderes da manhã. Que já têm um papel hoje. Não é? Eu acho que nós, em Portugal, demorámos um bocadinho. Mais uma vez, vamos para, se quiseres, esta democracia recente, em trazer os mais novos para as coisas de significado. Não é? E acho que eu, que novo me vi envolvido, tenho que praticar isso bem. Portanto, acho que esta combinação é feliz neste momento. Fantástico. Para terminarmos, vou fazer aqui uma última pergunta. Já vai o dia... Já estou a ver a luz a acabar. Conta-nos como é que tu gostavas de ser lembrado? Seja na tua empresa, seja pela tua família, na vida em geral. Como é que tu gostavas de ser lembrado? É uma pergunta difícil. Uma pergunta muito difícil. Eu vi algumas entrevistas que fizeste e não me recordo de fazeres uma nesses termos. Eu gostava que as pessoas se lembrassem de mim, quando se lembrassem de mim, sorrissem. Portanto, significaria que eu lhes fiz mais coisas boas do que coisas más. E portanto, as que guardaram foram as boas e por isso sorriam. Sorriem quando pensam no Nuno. E porquê é que podem sorrir quando pensam no Nuno? Porque o Nuno nos ajudou com alguma coisa.
coisas grandes ou coisas pequenas, mas que foram de significado para elas a ponto de as fazer sorrir. Eu sou muito de relações. E quando... Essa foi talvez a aprendizagem mais difícil desta vida mais recente dos últimos 10, 15 anos. É sentires que há pessoas a quem tu provavelmente vai demorar seres lembrado por coisas boas. E isso dói-me. Custa-me. Eu fico mal com isso. Hoje já fico menos mal, porque percebo que, em algum momento, posso estar perante esse conflito e tenho que fazer a escolha. Se não fizer a escolha, vou fazer mal a dois, ou a vários. Mas que escolha é fazer? Escolha do ponto de vista profissional, porque tomo uma decisão que não é consensual. Escolha porque trabalhei com pessoas com quem já tinha ou passei a ter relações pessoais e depois me desentendi do ponto de vista profissional. Enfim, momentos de conflito que deixaram marcas. Enfim, felizmente para mim, estou a crer que são muito poucos os casos e houve casos em que no momento não doeram e depois o tempo encarregou-se de clarificar e hoje, já também dessas pessoas, posso pensar num par delas, já hoje colho sorrisos. Mas ser lembrado como alguém que fez o bem, que fez bem a alguém. E eu, enfim, hoje não falámos aqui de muitas coisas e não cabia tudo, mas eu, por exemplo, aqui há uns anos, criei uma bolsa de mérito escolar na minha escola secundária. Houve essa possibilidade. Achei que ocorreu-me a ideia de esta escola secundária foi tão importante para mim e há aqui tanta gente com necessidades e eu hoje tenho a possibilidade de dar um bocadinho de volta. E como é que vou fazer isso? Vou fazer isso à volta do mérito escolar, que foi, como falámos, muito importante para explicar porque é que eu me dei bem, porque também fui bom aluno. Claro. Aquelas pessoas nunca mais vão esquecer disso. Não é? Mas, enfim, coisas mais imprevistas. Já houve pessoas que eu conheci num restaurante e que eu faço conversa com facilidade e a pretexto de uma conversa completamente imprevista, as pessoas acabaram por voltar a estudar e fizeram coisas diferentes na vida por causa daquela experiência. Aqui há uns meses, um colega veio para cá trabalhar e apresentou-se, tu não te recordas de mim, provavelmente, mas eu recordo-me de ti. Há 4 ou 5 anos atrás, tu foste à minha escola profissional falar. E aquela conversa foi muito importante para eu me empenhar mais nos estudos. E hoje, para mim, é fantástico ter tido a possibilidade de trabalhar na GFI. 4 ou 5 anos depois. Eu, quando me cruzo com essas pessoas, claro, é fantástico. Me cheio. Portanto, se puder ser lembrado como alguém que fez qualquer coisa de bom para o outro, já valeu a pena. Nuno, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Espero que tenhas gostado também. Até à próxima.